Fala, turminha, beleza? Canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo. Vamos falar da vitória do Santos em Bauru. Ufa! Na Bacia das Almas, Peixe 2, Noroeste 1. Personagens, falar do jogo, os 3 pontos do Santos e muito mais. Antes, eu peço a sua inscrição para você ativar o sino e não perder nenhum conteúdo. Se você gostar, você dá o like, que ajuda no engajamento do canal. E também você tem a opção de hypar. Todos esses procedimentos são importantes para você ajudar o Santos The Best. Vamos lá, então, falando de Santos. Rapaz, hein? Santos que hoje veio com uma escalação pelo Vojvoda mais leve, né? Com um jogador só de marcação, que é o João Schmidt. Colocou o Gabriel Bom Tempo, que é um jogador que dá mais dinâmica no meio, ao lado do Miguel Terceiros, que jogou como um meio esquerda centralizado. Abriu o Rony na ponta esquerda, abriu o Barreal na ponta direita e centralizou o Gabigol como centroavante. O Igor Vinícius é o melhor lateral direito que o Santos tem hoje, né? O Escobar também é o melhor que nós temos na esquerda, jogou muito bem na marcação, o Escobar hoje, inclusive. E a dupla de zaga com o Zé Ivaldo e também o Luan Pérez, que é o que nós temos de melhor, digamos assim, vai, no momento. Não tem muito zagueiro bom ali no Santos, né? E o Brasão no gol. O Santos começou fazendo um bom jogo. Tava jogando bem no começo, tanto que criou já algumas situações de gol, e já no começo, no início da partida, o Santos conseguiu fazer 1-0. O gol ali, que a jogada foi bonita do Santos, bem triangulada, e o Escobar bateu cruzado, tipo um cruzamento, né? Ela desvia na zaga do Noroeste, entrou no gol 1-0 pro Santos, deu, digamos assim, uma animada no Santos para tentar buscar mais gols, jogar mais tranquilo. Mas não foi muito bem assim, porque o Santos teve ainda a possibilidade de fazer o 2-0 naquele gol que foi anulado do Gabigol, que foi um lançamento bonito, preciso para o Rony, que tem velocidade. Para mim foi o melhor jogador do Santos na partida, o Rony, e o Rony ganhou do zagueiro, e aí ele deu assistência de cabeça para o Gabigol, que chegou batendo, fez o segundo gol do Santos. O Bandeirinha ergueu a bandeira, anulou o gol, e o VAR foi chamado e anulou o gol do Santos, alegando que estava lá um pé na frente, o jogador do Santos. Na minha opinião, eu acho que eu vi o lance várias vezes, para mim está na mesma linha. Para mim está na mesma linha o gol do Gabigol na jogada do Rony, para mim foi gol legal. Eu acho que o Santos foi prejudicado ali. Mas tudo bem, o gol foi anulado, ficou 1-0. E aí, cara, o Santos, que poderia ter feito esse 2-0, começou a sofrer com a nossa defesa, como sempre. As bolas lançadas aérea, cara, toda hora, uma daqui, outra de lá, o goleiro pega daqui, passa de lá, e numa dessa o escanteio, que o gol que o Santos tomou, uma vergonha, a defesa do Santos. Ficaram olhando, todo mundo olhando, o jogador do Noroeste que fez o gol, cara, ele nem sobe na bola, gente, ele nem subiu na bola, ele fez o gol parado, a queima-roupa no Gabriel Brazão. A defesa do Santos não sai do chão. 1-1. Então, quer dizer, toma um gol besta, um gol idiota desse. E aí, beleza, deixou o Noroeste no jogo. Aí o Santos teve o primeiro tempo até que bom, como eu falei, teve algumas chances de gols, foi equilibrado depois, mas o Santos jogou, certo? E esse segundo gol poderia ter dado mais tranquilidade, não aconteceu, né? Teve o gol de empate. E aí o lance da expulsão não tem conversa. Não tem conversa. O jogador do Noroeste, ele dá um carrinho, mas no tornozelo do Zé Ivaldo. Ali é um lance temerário. Ali ele poderia quebrar o tornozelo do Zé Ivaldo, ou uma fratura pior, entendeu? Então não tem conversa. Ali ele tomou vermelho direto. O árbitro não teve nem reclamação também, né? Porque vai reclamar do quê? O cara me dá um carrinho daquele no tornozelo do cara. É vermelho, irmão. É sem conversa. O árbitro botou ele pra fora. Só que depois que o árbitro botou o jogador do Noroeste pra fora, ele apitou o resto do jogo sem dar uma falta pro Santos. Aí ele não quis mais apitar falta. Ele deixou o pau comer do Noroeste contra o Santos, mas tudo bem. O jogador foi expulso e aí o torcedor do Santos ficou animado. Fiquei animado. Falei, opa, agora, né, 1-1, a gente teve o segundo gol numa jogada maravilhosa pela direita, onde o Igor Vinícius, que aliás é um dos jogadores que mais dá assistência nesse time do Santos, deu mais uma na medida para o Rony só complementar e fazer o primeiro gol dele com a camisa do Santos. O Rony, que para mim foi o melhor jogador do Santos, daí ele fez a jogada do segundo gol que foi anulado, né, que eu falei que ele ganhou na velocidade e depois deu assistência de cabeça para o Gabigol, que foi anulado o gol.
E o Rony fez o primeiro gol dele com a camisa do Santos, uma assistência do Igor Vinícius. Aí ele tava tranquilo para nós. Opa, 2-1, vamos virar o segundo tempo. O Santos com um jogador a mais. Opa, agora vamos fazer 3, 4, 5, vai ser aquela facilidade. Eis que vem o segundo tempo. O Santos não começa bem o jogo. A nossa defesa dando trabalho para nós, porque toda bola que vai cruzada lá invertida de um lado para o outro é um Deus nos acuda. E aí o Vojvoda, mais uma vez, fez merda, porque tirou o melhor jogador do Santos da partida, que era o Rony, né? Tirou o Gabigol, que não estava jogando bem, mas é um cara que incomoda a defesa do Noroeste. E o que fez o Guilherme, treinador do Noroeste? Cara, eu tô com um a menos, eu vou fazer 2 linhas de 4, defendo com 8, jogo o meu centroavante lá 9, botou uns jogadores descansados com mais velocidade e vou jogar bola na área da defesa do Santos, que é uma mãe. É isso que o Guilherme fez no Noroeste. E deu resultado, porque o Santos, mesmo com o jogador a mais, não criava chance de gol, não dominava o Noroeste, só tocava de lado, toca daqui, toca de lá, o toque-toque, não é o tic-tac do Barcelona, que é o tic-tac agressivo, que ia em busca do gol, não, é o toque-toque, que é aquele toca daqui, toca dali, toca daqui, toca dali, vira para lá, vira para cá, sem objetividade nenhuma, não sai do lugar. Então é um toque-toque que não sai do lugar. E aí parecia que o Santos estava dominando, mas não estava, porque ele não tinha chance de gol. E o Noroeste sempre nas bolas espirradas. Aí foi o que aconteceu. O Santos jogou muito mal depois do segundo tempo. A hora que começou a chuva, então pirou de uma vez. Porque daí fica aquelas bolas perdidas, né? O campo encharcado, liso, escorregadio. E o Santos tentava fazer alguma coisa, não criava nada. Aí a hora que ele colocou o Lautaro Dias, aí piorou. Colocou o menino Nadson, que não dá para falar nada, porque entrou muito pouco, é uma criança ainda, um adolescente para jogar. O primeiro jogo dele é o Nadson, entrou, não fez nada. O Tassiano tentou disputar algumas bolas, puxar contra-ataque. Aliás, o Tassiano é um bagre, porque no último lance agora aí, o Santos estava 3 contra 1. Ele com a bola, o Nadson fazendo facão e o Roleiser na direita. Ele tem que fazer o quê? Tocar no Roleiser para o Roleiser sair cara a cara com o goleiro e tentar fazer o gol. Ele jogou a bola pro Nadson, que estava impedido. Então você vê, o jogador não tem, bagre, não tem noção, o Tassiano. Então, a hora que ele colocou Tassiano, Lautaro e Nadson, ele matou o ataque do Santos. Não colocou o Robinho, que a torcida estava pedindo. E aí o Miguel Terceiros, no primeiro tempo, fez um jogo relativamente buscando, fazendo um jogo meio bom ali, como um camisa 10 de meia esquerda. No segundo, morreu o Roleiser, também não jogou nada novamente. Eu falo sempre do Roleiser aqui, é chovendo molhado, jogador que é de 11 milhões, que não joga nada, não contribui. Mais uma vez jogou uma péssima partida o Roleiser, entendeu? E aí, o Santos ficou sem ataque. Nessa, o Noroeste lançando bola daqui, bola de lá, teve 2 chances claras, 2 cabeçadas queima-roupa, uma o Brasão pegou com a mão esquerda, né? Depois a outra ele pegou no canto esquerdo, já com chuva, né? E quase que o Santos toma o gol de empate do Noroeste. Teve uma jogada ali que o Noroeste pediu pênalti, que para mim não foi. O jogador do Noroeste agora no finalzinho, ele tentou cavar o pênalti, não foi. O jogador do Santos não faz a falta nele. Ainda bem que a arbitragem não deu, mas na base do escanteio e da bola erguida na área da intermediária, o Noroeste criava mais jogada de gol do que o Santos, que tinha um a mais, porque o Santos não conseguia dar sequência no contra-ataque. E aí o Noroeste quase empata o jogo, hein? Foi na sofrência, na marra, na bacia das almas, o Santos conseguiu os 3 pontos, conseguiu a vitória. Santos que vai a 9 pontos. Agora, na última rodada, o Igor Vinícius, que deu assistência pro Rony, tá suspenso, não joga o último jogo, pelo Paulista. O Santos, em termos de rebaixamento, o Velo Clube vai jogar agora 6,5 com o Bragantino. Se o Velo Clube ganhar, ele vai a 7 pontos, ele vai ficar ele e o Noroeste com 7, e o Santos com 9. O Santos ainda vai correr risco na última rodada, ele vai ter um confronto direto com o Velo Clube, dos dois, nas duas pontas, né? Um confronto direto com o Velo Clube para não cair, ganhar e escapar, e ao mesmo tempo tentar ganhar do Velo Clube e ainda, dependendo de algumas combinações e resultados, o Santos conseguir uma vaga entre os 8. Agora, se o Velo Clube não ganhar do Bragantino agora, 6,5, o empate, por exemplo, o Velo Clube vai a 5, e aí o Santos já tem 9, não chega mais, certo? Então, se o Velo Clube ganhar, ainda tá tudo em aberto na última rodada, porque o Noroeste tem 7 pontos, e vai enfrentar o Primavera em Indaiatuba, para tentar ganhar lá. Eu acho que o Noroeste não ganha no Primavera, mas futebol pode acontecer. Se o Noroeste ganhar lá e o Santos perder do Velo Clube, o Santos está rebaixado. Se o Velo Clube ganhar as duas, coisa que eu não acredito, certo? Mas ainda tem que estar
preocupado, porque o futebol que o Santos jogou no segundo tempo preocupa nós demais. O Vojvoda, mais uma vez, errou demais nas mudanças, né? Matou o ataque do Santos, colocando o Lautaro, colocando o Tassiano, colocando o Nadson, e não surtiu efeito, não pôs o Robinho que a torcida pedia. Não sei o que está acontecendo, que mais uma vez ele fica freando o Robinho, ele realmente está em rota de colisão com a torcida do Santos, o Vojvoda, ele não está na mesma sintonia, certo? A torcida pede, ele não coloca. Então, quer dizer, o Vojvoda, não que o Robinho também, quando entrou, não fez tudo aquilo, mas é um jogador que a gente sabe que ele poderia fazer umas jogadas de linha de fundo, que estava faltando para o Santos, no 1 contra 1, mas não aconteceu, o drible, uma falta, um pênalti, mas não colocou o Robinho. E aí o Santos, então, na sofrência, na bacia das almas, o juiz deu 6 e acréscimo, eu não vi a hora que acabasse o jogo, porque eu estava preocupado que o Santos ia tomar o gol. Se tem mais um pouco de jogo, acho que o Santos tomava um gol do Noroeste, que estava muita pressão, muita bola cruzada, bola passando, bola batendo, o goleiro pegando. Eu falei, meu Deus do céu, se não acabar o jogo, o Santos vai tomar o gol de empate. Então, ainda bem que o jogo acabou, né, no finalzinho ali, deu mais uma, depois ele acabou antes até. E o Santos consegue a vitória, se safa, dá uma sobrevida, ainda tem esperança, matematicamente o Santos tem condições de classificar ainda, matematicamente, dependendo de outros resultados. O Santos não depende mais de si para se classificar, mas dependendo de alguns resultados, combinações de resultados, o Santos pode classificar ainda em 7º ou 8º, certo? Mas o segundo tempo do Santos foi muito ruim o segundo tempo do Santos, e a gente fica só feliz pelos 3 pontos, mas ainda preocupado com a sequência de jogos. Tem Atlético Paranaense na quarta-feira na Arena da Baixada, onde o Santos tem muitas dificuldades, e depois a última rodada do Paulistão no domingo, vale a classificação para o Santos, ainda com uma vitória na última rodada, o Santos ainda pode classificar, mas ainda dependendo do resultado do Velo Clube, o Santos ainda pode correr algum risco, beleza? De qualquer forma, deixa a opinião de vocês nos comentários, e o Santos valeu os 3 pontos, e por enquanto, certo? Se gostar do vídeo, dá like, a gente volta com muito mais no canal. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, eu fui...